tudo. Respira e vão lá. Eu quero saber a quantidade de filhos homens. Vou chamar X os homens, filhos homens, e Y as mulheres. Quando eu falo que tem o Bruno está olhando para os seus irmãos. Então, vamos colocar assim, ó, quantos filhos tem? Vamos colocar que são 6 filhos, por exemplo. Filhos homens. Se são 6 filhos homens, é Bruno mais seus 5 irmãos. Se fossem 7 filhos homens, é Bruno mais seus 6 irmãos. Se são X filhos, é quantidade de filhos menos 1? Vê se você concorda comigo. Não, quantidade de filhos mais 1, né? Não, então, eu tive que retirar, né? É a quantidade de filhos menos 1, é a quantidade de irmãos de Bruno, né? A quantidade de filhos menos 1, você chega nos irmãos de Bruno, quantidade de filhos menos 1, você chega nos irmãos de Bruno. Então, se você tem ali, ó, Bruno tem 5 irmãs, mulheres a mais do que os irmãos homens. Quantidade de irmãos homens são o quê? X menos 1. Só que essa quantidade de irmãos somado com 5 é que vai chegar na quantidade de irmãs de Bruno. Irmã de Bruno é a quantidade de filhas total, que é Y. Então, vamos repetir? A quantidade de filhas que tem, né? A quantidade de irmãs de Bruno, quantidade de filhas, é a quantidade de irmão, é a quantidade de irmãos de Bruno somado com 5. Reescrevendo essa frase. A quantidade de irmãos que Bruno tem é a quantidade de filhos que existem, você retira o Bruno, somado com 5, então, é a quantidade de filhas que existem, que consequentemente são irmãs. Então, aqui vai dar assim, ó, Y é igual a 4. E X mais 4. Primeira equação. A segunda equação fala assim, Brenda, irmã de Bruno, tem um número de irmãs mulheres igual ao dobro do número de irmãos homens. Bom, a quantidade de irmãos que Brenda tem é simplesmente a quantidade de filhos que tem. Então, o dobro da quantidade de irmãos é igual à quantidade de irmãs de Brenda. Irmãs de Brenda. Quantas irmãs... Bom, mesmo raciocínio. Se existem aqui Y filhas, irmãs de Brenda são Y menos ela. Entendeu? Se eu tenho aqui 10 filhas, você tem a Brenda mais 9. Então, você pode arrancar dessas 10, arrancar de Y aqui a Brenda, para falar que é a quantidade de irmãs dela. Então, dado isso aqui, a gente tem isso aqui, 2x é igual a Y menos 1. Então, joga para cá, Y vai ser igual a 2x mais 1. Aí é um sisteminha que é fácil de resolver. Pega a linha de cima e subtrai da linha de baixo. Aliás, vou ser mais bonito. Pega a linha de baixo e subtrai com a linha de cima. Você pode fazer isso. Y menos Y, 0. 2x menos x, x. 1 menos 4, menos 3. Joga para lá. Então, a quantidade de filhos que existem são 3. E a quantidade de filhas. Pega 3 e coloca aqui, olha. Aliás, coloca aqui, ó. 3 mais 4, 7. Então, a quantidade total de filhos, né, daquele casal, dos pais, são filhos mais filhas, são 10. Então, isso aí já deu mais trabalhinho, né? Já deu um trabalhinho a mais. Mas é só por causa desse português, né? Essas falação de irmã, sei lá o quê. Mas foi de propósito, tá? Para te confundir. E o raciocínio era pensar que a quantidade de filhos você tinha que retirar porque estava falando de irmãos. Considere o hexágono representado, questão 9. Considere o hexágono apresentado em que todos os ângulos internos têm a mesma medida. Qual é o perímetro desse polígono? Considere o hexágono apresentado. Coloquei um hexágono aqui. Hexágono é uma figura de 6 lados. Mega aleatório, tá? Ele não é o hexágono bonitinho que a gente costuma mexer. Que aqui vale 5, aqui vale 6, aqui vale 8 e aqui vale 10. Nem dei todas as medidas dele, não. Mas considere em que todos os ângulos internos têm a mesma medida. Aí ele vem com essa, né? Todos os ângulos internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se todos os ângulos internos têm a mesma medida, se aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x. Engraçado, né? Qual é o perímetro desse polígono? Ele quer saber, então, a soma dos lados desse polígono. Eu preciso achar esse lado aqui e esse lado aqui. O que pega nesse trem? Não é o comum, não, mas como ele fez uma construção, de certa forma aqui, ok, está permitido eu ter todos os ângulos iguais. O que eu vou lembrar? Talvez, vamos lembrar um pouquinho lá de trás. A soma dos ângulos internos de uma figura, de um polígono qualquer, é a quantidade de lados subtraído por 2 vezes 180. Então, se eu somar todos esses ângulos aqui, eu posso pensar que eu tenho um polígono de 6 lados,
6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4 vezes 180. Então, a quantidade total somada aqui dos lados é 720 dos ângulos, né? 720 graus. Se eu somar todos esses 6 ângulos, dá 720 graus para mim. Então, se eu quero saber individualmente quanto que vale cada um, divide por 6 que você vai saber a quantidade de cada ângulo. Isso aqui, dividido por 6, vai dar 120 graus. Cada ângulo, então, tem uma medida de 120. Por que que isso é útil para mim? Eu preciso achar essa medidazinha aqui e achar essa medida aqui, de alguma forma. Porque se eu quero achar meu perímetro, né? Então, eu vou tentar, com essa angulação, fazer alguma né, negociação aqui, alguma trigonometria. Deixa eu ver o que eu consigo de recurso aqui. Talvez, por ser 60 graus, a diferença aqui ser 60 graus, isso aqui pode me ajudar. Aqui ser 60. Aqui tudo vai ser 60, né? Esses ângulos externos aqui. Aqui é 60 também. E se eu fechar aqui, olha, 60. Então, o que eu estou forçando a barra aqui? Aqui também, se eu fechar aqui, os ângulos externos é 60. Olhei para todos os seus ângulos externos. Todos os ângulos externos são 60 graus. Ângulo interno, ângulo externo. Ângulo interno, ângulo externo. Se eu fecho assim do jeito proposital aqui, se tudo é 60, acaba virando um triângulo equilátero aqui. Forçando o olho, né? Triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, o que eu vou pensar? Forçando muito o olho, tá? Isso aqui foi um pouquinho roubado, que eu cheguei nisso aqui. Vê se você consegue enxergar. Olha a roubadeza. Se aqui é 6 essa medida aqui tem que ser 6 também. Faz sentido? Triângulo equilátero, né? Todos os ângulos mesma medida. Aqui é 6. Talvez você vá conseguir enxergar que o trem grandão também é um triângulo equilátero. O trem grandão, isso aqui, ó, toda a figura, eu só fui tipo recortando umas partes dela aqui. Então, se você enxergar que tudo é equilátero, você tem que enxergar que tudo tem da mesma medida, né? Então, se eu chamo aqui de x, aqui tem que ser, colocar o x agora, colocar o azinho. Se eu chamo aqui de azinho, que é essa medida aqui, essa medidazinha aqui também é azinho. Se eu chamo essa medida aqui de bzinho, essa medida aqui também é bzinho. Então, o que eu tenho como medida desse lado todo aqui? 6 mais 5 mais b é 11 mais b. O que eu tenho como medida toda desse lado aqui? 10 mais b? Deixa eu ver. (10 mais b). Vai ser bom? Vai ser ruim? Vamos ver aqui. Se eu tenho essa medida toda aqui, ficou legal não? Eu acho que não. Ah, não, perdão. É 10 mais b, mas eu tenho esse pedacinho de a aqui, né? Mais a. Agora sim. Agora está muito bom. E esse pedacinho todo aqui vai ser 6 mais 8, que é 14, mais o pedacinho de a. Como aqui é 60 graus, ali em cima é 60 graus e aqui embaixo é 60 graus, isso também é um triângulo equilátero, né? Então, essas medidas todas têm que ser iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então, qual vai ser o valor de A e de B? Vamos descobrir agora. 11 mais B, ele tem que ser igual a, por exemplo, 14 mais A. Vou começar por aqui. Igual a 14 mais A. Passa o 14 para lá, eu vou descobrir que o A tem uma relação aqui de B, 11 menos 14 é menos 3. B menos 3. E o que eu vou fazer agora? Pegar o 11 mais B e igualar com isso aqui. Não, aliás, melhor. Não, é isso mesmo. Pode ser, né? O 11 mais B e igualar com isso aqui. 11 mais B, ele é igual a A mais B mais 10. Eu nem precisava, né? Nem precisava fazer isso. Porque eu já consigo achar o A de cara aqui, ó, nessa relação. Então, joga o B para cá, você vai arrancar o B. Joga o 10 para lá, vai achar que A é igual a 11 menos 10, que é 1. Então, se o A é 1, o B vai valer quanto? B menos 3 aqui, passa o menos 3 para lá. B é 4. Então, a gente acha que A é 1 e B é 4.
Eu quero saber o perímetro da figura anterior. Bom, aqui era 6. O A, ele está relacionado, como é um triângulo equilátero, aqui vai ser o A, que é 1. E o B, aqui seria o B, né? Vai ser 4. Então, o perímetro agora é só somar tudo. 4 mais 6 é 10, com 10 é 20, com 9 aqui 29, com 5, 34. Letra D. Beleza? Vamos indo, vamos indo. Questão mais, né, caprichada. Conceitos mais antigos, mas não muito óbvios, viu, gente? Mas o que te fez forçar aqui é os 60 graus. Que aí você conseguiria enxergar que se você forçasse os triângulos ali, né? É uma possibilidade. Vamos tentar uma questão 10 aqui, né? Questão 10. Considere a equação, te dei uma equação de segundo grau, x2 menos y2 é igual aqui a 2xy menos y2 mais k, em que x, y e k são números pertencentes ao conjunto 0, 1, 2. Então, x, y e k fazem parte desse aqui. Eu quero saber provavelmente quem é quem. Uma terna x, y, k satisfaz essa equação quando, ao substituir os valores dessas variáveis, tem-se uma verdade matemática. Por exemplo, se eu tenho a terna x, y e k igual a 1, 1, 0, satisfaz a equação. Quantas ternas, né, satisfazem a equação? O que ele está querendo dizer? Os valores de x, y e k, eles transitam entre 0, 1 e 2. Cada hora 1 pode ser 1. Só que eu quero saber quem que vai satisfazer essa equação. Ele, por exemplo, deu o exemplo. Se eu coloco 1, 1 e 0 para ser o meu x, y e k, eu tenho uma verdade matemática. Coloca 1 no lugar do x, 1 ao quadrado, menos 1 no lugar do y, 1, é igual a, coloca duas vezes aqui o lugar do x, 1, o y, 1, menos 1 ao quadrado, o y, 1, mais 0. 1 menos 1 é 0. O que ele falou que isso aí da coisa? Um, 0. Ah, foi mal. Aqui é 2y². Que aqui fica menos 2. Agora deu. Agora sim. Isso tudo aqui então dá 2, menos 2, multiplicado aqui, mais 0, dá 0. Então, por exemplo, isso aqui que ele chamou de terna, essa terna, ou essa trinca, né? Eu prefiro de trinca, ela funciona, satisfaz a equação. Existe quantas possíveis para isso? E quantas possíveis? Posso tentar arriscar talvez fazer um Pitágoras aqui? Mas deixa eu ver a quantidade de números. Ah, velho, eu vou chutar, velho. Meus números ficam alternando entre 0 e 1, 2. Preguiça, eu acho que eu vou chutar. Então, se eu chutar aqui, ó, por exemplo, 0, 0. Mas se eu for chutar muitas possibilidades, né? Quais são as possibilidades possíveis dessas trincas? 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, aliás, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tá vendo que isso aqui é uma análise combinatória? 0, 1, 2. Rodei um, vou rodar um próximo. Já rodei todos com 0. Ah, eu tenho 0, 0, 1, 2, 0, 1, foi. Então agora 0, 2, 1, aliás, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 2. Isso só com zeros ali. Começando com 0. Então, aqui eu retiro essa. Começando com 0, eu tenho essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu devo ter no total 24 possibilidades dessas trincas, mas eu tenho que ver aquelas que vão satisfazer. Porque são, né? Continua, só pelo rolê. Começa com 1 a sua história aqui. Então, aqui começa com o mais básico, que é o 0. E aqui, o 0, mais básico. E aqui pode ser 1, 0, 1, 1, 0, 2. Pegou o rolê? Continua com 1 aqui. 1, agora do mais básico vou acrescentar 1. 1 e começa do 0 lá. 1, 1, 1, 1, 1, 2.
Agora vamos rodar para o 2 aqui, ó. 1, 2, o mais básico, 0. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Eu acho que eu consegui frisar essa importância. Quantos que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui deu um pouco mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem algum que eu fiz diferente? Esqueci, né? Do 0, 0, 0. 0, 0, 0. Então, ó, são na verdade 9 para cada um. Se eu continuar e fizer com 2, vou fazer também. Quero queimar seu tempo aí. 2, 0, 0. 2, 0, 1. 2, 0, 2. 2, 1, 0. 2, 1, 1. 2, 1, 2. 2, 2, 0. 2, 2, 1. 2, 2, 2. O que eu quero mostrar? São todas essas possibilidades que a gente consegue formar de trincas externas, só que aquelas que vão ser aplicadas aqui, que irão funcionar, são só algumas. É claro, né? Eu fiz aqui para tentar descrever um pouco mais essa análise combinatória, coisas mais da segunda série, e que está mais aqui para mostrar a quantidade de possibilidades totais que a gente tem. Só que aquelas que eu vou utilizar está dentro disso aqui. Às vezes a gente tem isso na análise combinatória. Eu consigo quais as formações totais? A quantidade de formações totais é isso aqui. Só que aquelas que eu vou utilizar, segundo o meu problema, segundo o que eu estou querendo te pedir, vão ser pertencentes a esse grupo. Para isso, eu teria que mexer nessa equação aqui e ver qual que vai se encaixar melhor, né? Talvez um padrão de 1 ser sempre ser 0, alguma coisa do tipo assim, o K funcionar desse jeito. Eu vou te falar a real. Eu estou com uma preguiça de fazer. Eu tentaria chutar nos olhão. Meu irmão. Bem no olho mesmo. Tipo assim, ó, eu arranco aqui, ó, fazendo as contas rapidaças de cabeça, eu acho que dá pra ir. Esse aqui encaixa, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu pegar aqui, por exemplo, todos que tem 2 zeros, vamos ver se vai encaixar, sobra um? Não pode, olha. Por exemplo, se eu 0, 0 aqui, 0 e 0 aqui, quantidade de zeros aqui, e coloco 1 no K, já não serve, porque fica 0 igual a 1. Então já elimino. Isso aqui já me faz eliminar o 2 também. Isso aqui, olha, se eu coloco 0 no lugar aqui, ó, coloca 0 aqui, aqui fica 0 também, estou colocando o gasto x, 0 aqui, e aqui, 0 aqui, coloco, estou nesse aqui, né? Coloco 1 no lugar do y, fica menos 1 desse lado, aqui fica menos 2. E aqui 0 no k, menos 1 com menos 2, não presta. Mas se eu coloco aqui, olha, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, meu rolê fica menos 1 aqui, com menos 2, só que aqui fica mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. E aqui, menos 1. Prestou. Ah, eu vou na raça. Preguiça. 0, 1, 2. 0 aqui, me sobra esse rolê aqui, que é menos 1 desse lado. Aqui fica menos 2 e aqui fica mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0, aqui dá menos 1, não presta. 0, 2, 0. 0 aqui, 0k também. Então só vai me prestar apenas esses dois termos. Menos 4 e aqui menos 4 também. Não, menos 8, perdão. Que 2 ao quadrado dá 8. Não presta, não presta. Menos 4, menos 8 não presta. Eu posso ir testando essas... Algumas coisas vão até ter verdades matemáticas, né? Direto. 0 aqui, 0 esse aqui. Aí fica aqui 2 desse lado, fica menos 4 aqui. Aqui fica menos 8 de novo, mais 1. Não vai prestar, não. Vou colocar os trem aqui, não vai prestar, não. Se eu coloco aqui de novo 2, vai ficar menos 8. E aqui fica mais 2. Menos 8 mais 2 é menos 6. Não presta. Então, 1, 0 e 0. Coloca 1 aqui, 0. Então, esse lado dá 1. Aqui vai zerar porque tem um y multiplicando, que é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. Não prestou. Coloco 1 aqui, aqui 0, aqui 0, aqui 0. E 1 no K. 1 igual a 1. Prestou. 1, 0, 2. Coloca 1 aqui. Aqui, como eu tenho 0 no y, 0 esse termo, 0 esse termo, 0 esse termo, esse é 1, aqui é 2, não presta. 1 igual a 2, não presta. Tô fazendo a raça, tá demorando? Deixa eu ver o tempo. Tá demorando, mas é para isso mesmo. Por quê? Se você não sabe o que fazer, faz alguma coisa. Então, 1 aqui, desculpa, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui em tudo, só tem isso aqui, então tá. Essa trinca eu acho que a gente já testou, né? 1 menos 1 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Então, essa trinca já valeu. 1, 1 e 1. Você concorda comigo que se 1, 1 já deu, não pode prestar esse aqui? Se 1, 1 já deu, não pode prestar esse aqui? Poderia ter pensado assim, né? 1 de cada representante. Poxa, poderia ter pensado assim, 1 de cada representante já dava. Quando eu tenho repetidos. 1, 2 e 0. Coloca aqui 1. Se eu coloco 1 aqui,
e o 2 agora, né? 1 menos 2 vai ficar... Não, aqui é 2 ao quadrado. 1 menos 4, menos 3. Desse lado aqui vai ficar 2 vezes 1, né? Dá 4 aqui. 4 menos... Aqui vai dar 8. 4 menos 8. 4 menos 8 é menos 4. Não presta. 1, 2 e 1. 1 aqui. Menos 2, 4. A gente já viu, né? Esse lado dá menos 3. E aqui não vai prestar também não, né? Porque 1 aqui... Coloca assim, vai ficar... Encontramos um padrão aqui, né? 4 aqui. 4 menos 8 menos 5, mais 1. 4 menos 8, menos 4, com mais 1, menos 3. Não, prestou. Aqui prestou. Então, bem provavelmente, isso aqui não vai prestar. Ah, encontramos o padrão ali, depois de muito tempo, né? Se tivesse pensado antes. 2 aqui, ó, no lugar do x, fica 4. 2 do x, 4. Aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, não presta. 2, 0 e 1. O 2, 0 e 1 ali. Esse lado já dá 4 aqui, por causa do 0 ali. 4. Aqui vai dar 4... 0, não, 0 aqui também, 0 aqui também, 1, não dá. Aqui vai dar 4, 0, 0, 2, não dá. Aqui vai dar 4, 4 menos 1, 4 menos 1 dá 3. Aqui 0, aqui fica 2 vezes 1, dá 4, menos 2, dá 2. Mas aqui provavelmente vai dar 4 menos 2, somado 2 mais 1, 3, que vai dar. Então, chegando ao fim. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 4. A gente já viu, né? 4 menos 1 aqui vai dar 3. 1 e o 2 aqui não dá. Se esse aqui já deu, esse aqui não pode dar, não. Esse era o padrão matemático. Se deu para 1, não pode dar para o restante. Então, provavelmente nessa trinca aqui... Deixa eu ver. 1, 2, 2, 0, 0. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Nessa trinca aqui, 2, 2, 0. Joga aqui. 4 menos 4 dá 0. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8 dá 0. Com 0 aqui, perfeito. Então esse aqui vai somar e esse aqui vai somar. Não presta. Então nós temos possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades. É isso aí. Melhor caminho? Nunca. Mas eu quis queimar seu tempo aí. Te mostrar que no desespero dá certo.